As cartas de Paulo, também conhecidas como epístolas paulinas, são registros fundamentais do Novo Testamento. Escritas para igrejas e líderes cristãos, elas tratam de fé, esperança, amor, conduta moral e o plano de Deus para a humanidade. Cada carta tem um contexto específico. Algumas corrigem erros, outras fortalecem a fé ou orientam comunidades em meio a perseguições. Mais do que simples textos antigos, elas se tornaram manuais da vida cristã, oferecendo princípios que continuam transformando gerações. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. Romanos capítulo de número 2, verso de número 24. Que Deus abençoe a vida de todos de uma maneira rica e gloriosa no nome do Senhor Jesus. E mais uma maratona, mais um dia de meditação em cada versículo dessa carta abençoada de Paulo para a edificação da nossa vida. Agora, nós também vamos ajudar outras pessoas a serem edificadas. Você vai compartilhar também esta programação. Você vai deixar o seu like. E não se esqueça de se inscrever. E outra, você não perdeu a explicação desse versículo que acabamos de ler. Está aqui na descrição desse vídeo. Esse e os demais para você acompanhar. Hoje nós vamos meditar no verso de número 25, 26 e 27 para a glória do nosso Deus. Vamos juntos? A circuncisão tem valor se vocês, que são judeus, obedecer à lei. Mas se vocês não cumprem a lei, é como se vocês não tivessem sido circuncidados. Paulo explica que a circuncisão, que era um sinal da aliança com Deus, tem valor apenas se acompanhada da obediência à lei. Se alguém mesmo sendo circuncidado viver de maneira desobediente, a circuncisão perdeu o seu significado. O que vale para Deus é a prática da justiça e não apenas rituais externos. É uma coisa que nós devemos pensar todos os dias. Em Gálatas, capítulo de número 5, Paulo ensina que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que, atua pelo amor. O verdadeiro sinal do pertencimento a Deus é a transformação interior, não apenas a conformidade ou rituais religiosos. Isso aí é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Como estamos encarando os rituais de nossa fé? Eles têm valor se refletirmos de fato, está valendo a pena? Porque tem pessoas hoje em dia, o que está acontecendo com ela? Ela não tem a circuncisão, mas ela tem rituais que ela faz na religião, e ela tem que se perguntar o que isso está valendo na vida dela. Muito se apega a esses rituais. A verdadeira marca do potencial de uma vida com Deus não é símbolos externos, mas uma vida transformada pela graça. E hoje a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 26 diz assim: e se os que não são circuncidados obedecem à lei, será que eles não serão considerados circuncidados? Olha que pergunta maravilhosa. Paulo argumenta que se um gentio, um não judeu, guarda os mandamentos de Deus, sem ter sido circuncidado, ele é, de certo modo, mais fiel à lei do que os judeus que foram circuncidados, mas eles não desobedecem à lei. Olha para você ver como Paulo, desculpa a expressão da palavra, ele encurrala eles, mostrando que não é simplesmente uma prática, não é simplesmente eles fazer um ritual, mas uma obediência de coração, uma obediência verdadeira. A gente vê no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, Paulo afirma: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é,
mas sim guardar os mandamentos de Deus. O foco não deve estar nos rituais, mas na obediência, na prática da vontade de Deus. Então Paulo, usado pelo Espírito Santo, a gente sempre refere Paulo, mas na verdade é o próprio Espírito Santo, ele sempre fazia eles pensar, eles sempre faziam eles refletir, como hoje o Espírito Santo também está fazendo isso conosco. E nós devemos pensar: o que realmente importa diante de Deus? O que realmente importa para o nosso Senhor Jesus? Não são os rituais externos ou as tradições, mas sim o coração obediente a Deus. Precisamos viver de maneira que honre a Deus, independente de nossas práticas religiosas externas. Pensa muito bem nisso. Agora o verso de número 27 diz assim, de fato, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará vocês que, tendo a lei e a circuncisão, não obedecem à lei. Paulo afirma que os gentios que obedecem à lei, embora não tenham os sinais exteriores, como a circuncisão, poderão, no dia do julgamento, condenar os judeus que, tendo sinais externos, mas desobedecem à lei, falham em viver segundo os princípios de Deus. Eu fico imaginando como que ficava a cabeça deles, com essa exortação, lembrando que isso não era para provocação, era uma oportunidade que eles tinham para mudar, para se converter. Em Mateus 21, capítulo 21, do verso 31 em diante, Jesus diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vão à frente de vós no reino de Deus. Isso é algo que mexe com cada um de nós. Isso ilustra como a verdadeira justiça não é baseada em rituais ou estatuto social, mas na obediência ao coração, ou de coração, ao nosso Deus. É isso que nós devemos pensar, é isso que nós temos que trazer hoje para a nossa vida. E como Paulo confrontava eles para uma conversão verdadeira, nós temos que nos fazer pergunta, porque o Espírito Santo está presente aqui, está aí com você agora, nessa meditação. Como vivemos de acordo com os princípios de Deus? Como nós estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus? Devemos nos lembrar de que Deus vê além dos rituais e práticas externas. Ele observa o nosso coração, Ele olha as nossas atitudes, mas aquilo que está externando dentro de nós. Nós temos que tomar cuidado, porque o confronto que existia antes, pelo Espírito Santo, para uma conversão verdadeira, está sendo executado neste exato momento para cada um de nós. Que Deus, Ele continue te abençoando poderosamente, e não perca nenhum dia dessas meditações, porque são crescimentos espirituais, e não deixe de abençoar outras vidas. Compartilhe o maior número de pessoas. Nós não estamos aqui falando de placa de igreja, estamos aqui nos edificando todos os dias nessas meditações maravilhosas. Não deixe de se inscrever, não deixe de se compartilhar, não deixe de estar todos os dias nessa meditação. Um beijo no seu coração, fique com Deus, um forte abraço e até as próximas meditações, se o Todo-Poderoso nos permitir.